Vai mixar a palavra. Não, saiu o Ricardo, né? Quantos Ricardo? Vamos lá. Senhor Jesus, Senhor, aqui está teu servo, Senhor, nesta noite, que irá ministrar a tua palavra, Pai. Eu sei que tu tem colocado algo no coração dele, Senhor. Agora que te pedimos bênção sobre a vida dele. Ó Senhor, derrama da tua unção sobre a vida dele, Pai. Ó Senhor, que tu venha usá-lo, Senhor, como instrumento de tuas mãos. Senhor, aqui está a tua igreja, Senhor. Abre os nossos corações, abre o nosso entendimento, Senhor, que possamos receber de ti nesta noite. Fala com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus, com alegria novamente, né? Estou aqui, aí o Ricardo, o outro Ricardo foi para lá, é complicado, né? Dois Ricardo, fica meio estranho, mas tenho certeza que Deus vai usar a vida dele lá e tenho certeza que Deus também vai falar com as nossas vidas aqui nessa noite, amém? Irmão, né? O Sérgio abriu o culto aqui falando a respeito da crise. Cada vez que a gente realmente vê os noticiários, nós ficamos mais entristecidos, muitas vezes envergonhados, muitas vezes sem esperança. Mas eu vou dizer para vocês, no meio dessa crise, que Deus opera os seus maiores milagres. É quando realmente ali o povo estava há 400 anos preso, escravo no Egito, e que havia uma crise tremendamente moral, religiosa, social. Deus fez e operou maravilhas naquele lugar. E assim tem sido uma história. A hora que realmente a gente vê que não temos mais esperança, igual o governo tem mais esperança, Deus se mostra com graça, Deus se mostra com a sua misericórdia, diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém? Então, muitas vezes nós deixamos de conquistar as vitórias que Deus tem para as nossas vidas, não porque Deus não esteja operando, mas muitas vezes nós deixamos de obter as conquistas que o Senhor tem, porque nós não estamos enxergando e entendendo o mover de Deus. Então, que nessa noite o Senhor venha abrir nosso entendimento, os nossos olhos, para que nós possamos discernir e compreender que Deus se faz presente, que Deus nos abandona, que Ele tem um amor incondicional pela sua vida, pela minha vida. Eu convido-os a abrir as nossas Bíblias num texto que vai falar exatamente de uma mulher que está vivendo um momento de grande crise, uma grande dor que ela está passando, e no meio dessa crise, dessa dor, a glória do Senhor se manifesta. Eu sei que assim também na nossa vida. Por isso convido vocês a abrirem as vossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 20. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 20. Os que forem achando, pediria que ficassem de pé. João 20. Amém? No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E, abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, viu e creu.
pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Versículo 11. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. E enquanto chorava, baixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, uma à cabeceira e o outro aos pés. Então lhes perguntaram: mulher, por que choras? E ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu tirasses, dize-me onde o pusesses e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. E ela, voltando-se, disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque eu ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes: subo para meu Pai, vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos, viu o Senhor e contava que ele lhe dissera essas coisas. Senhor Deus e Pai, nós adoramos e louvamos o teu santo nome, Senhor, e cremos e temos certeza que o Senhor se faz presente nesse lugar, Senhor. E aqui estamos com os nossos corações, Senhor, para agora ouvir a tua palavra, Senhor. Que o Senhor encontre agora um terreno fértil em cada coração, já vai quebrando, Senhor, todo o roubo do inimigo, já vai quebrando toda a dureza, toda a religiosidade, vai tirando da nossa mente toda a preocupação, toda a ansiedade, que estejamos rápidos, Senhor, a ouvir a voz do Teu Espírito Santo em nossas vidas. Nessa noite, nós oramos em nome do Senhor Jesus. Aplauda o Senhor mais uma vez, porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Vamos sentar. Estamos na nossa campanha, né? Para receber as conquistas que Deus tem para a nossa vida. Estamos também nesse ano celebrando, né, na Peniel, o ano da conquista. E essa meditação que eu quero trazer para a nossa vida nessa noite, a nossa maior conquista, mas que infelizmente muitas vezes a dor, a crise, as dificuldades nos impedem de ver e o agir de Deus. O texto que nós lemos, ele fala da ressurreição de Jesus Cristo e começa o capítulo falando no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, né? Jesus, ele foi crucificado na sexta-feira, no sábado era o sábado judaico, então eles não podiam ir até o sepulcro, mas assim que passou o sábado, Maria Madalena, né, outro texto, as outras duas Marias, eles foram fazer o enterro certo de Jesus, né? Porque foi feito às pressas. Então, logo virando aí, a palavra fala madrugada, estava ainda escuro, e aí ela vai até o sepulcro de Jesus, e essa mulher, ela estava numa profunda dor, numa profunda crise, sabe, não sei quantas crises você já passou na sua vida, quantas dificuldades você já passou na sua vida. Eu já passei por um problema, dificuldade de emprego, dificuldade financeira, dificuldade de traição, dificuldade de relacionamento, mas de todas as dificuldades, a dor mais intensa que eu senti foi quando eu perdi uma pessoa amada, né? Quando a morte me tirou uma pessoa muito amada, que era meu pai. Aquela dor é uma dor assim, é uma dor indescritível, é uma dor que vai no profundo da tua alma e não tem nada a não ser Deus que possa te consolar, né? Os irmãos vem, consola, abraça, mas nesse momento é realmente só Deus. E é o que ela está passando agora. Ela está passando uma grande dor. Por quê? Porque Jesus foi morto.
Para ela, Jesus está morto. Essa mesma Maria Madalena foi aquela que lá em Lucas capítulo 8, ela teve um encontro com Jesus. Nesse encontro, Jesus a libertou, expulsou 7 demônios da vida dela. Ela agora, a partir daquele momento em Lucas 8, ela começa a seguir Jesus. Ela começa a ver as pregações, o ensino de Jesus, ela vê os milagres, ela vê o amor, ela vê a bondade e a autoridade que estava naquela pessoa. E ela seguindo Jesus, até que chega na sexta-feira, na qual Jesus agora é humilhado, Jesus é chicoteado, Jesus está descerrado, todo ensanguentado, com uma coroa de espinhos na sua cabeça, pendurado numa cruz, seminu, estava lá, humilhado, pendurado. Imagine agora a dor e a frustração dessa mulher que depositou a sua fé, o seu amor em Jesus. Ela tinha em Jesus a sua esperança, ela tinha em Jesus a sua vida, ela tinha em Jesus um referencial. Ela tinha em Jesus uma outra maneira de vida, ela tinha em Jesus uma possibilidade de ter uma vida diferente. Então, para ela, Jesus simbolizava tudo. E agora, Jesus morre de uma forma humilhante. Imagina a dor e a tristeza dessa mulher. Sabe, nós vivemos hoje numa sociedade que a gente não tem referencial. Não temos, assim, aonde vamos colocar esperança? Em quem é o nosso referencial? Teve um jogo aí de São Paulo e Corinthians, porque um jogador do São Paulo falou que não foi falta no goleiro, quase crucificaram o menino, porque ele foi certo, porque ele foi correto, quase crucificaram ele, porque nos falta referencial. E Jesus era o referencial dessa mulher, porque eles estavam vendo também uma profunda crise moral, na religiosidade, na força de Roma impondo a sua vontade, sem esperança. Jesus é a esperança dela e Jesus está morto. Então eu quero que vocês coloquem diante dela agora, se coloquem como ela, a dor que ela estava sentindo. E por causa dessa dor, ela cometeu algumas atitudes na qual ela não percebeu e não viu a glória e a graça de Deus. Ela vai até o sepulcro. E a hora que ela vê o sepulcro, ela vê a pedra tirada do lugar. Ela vê a pedra tirada do lugar. E qual é a conclusão dela? Qual é a conclusão dela? Jesus ressuscitou? Sim ou não? Não. Qual é a conclusão dela? A conclusão dela é: roubaram Jesus e levaram o Senhor. Está lá no versículo 2, no final. Tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Qual é a conclusão? A conclusão para ela não é a vitória de Jesus Cristo na cruz do Calvário. A vitória, ela não viu a vitória da ressurreição. Por quê? Por causa da profunda dor e crise na qual ela estava passando. Então, quando estamos com uma crise, estamos numa profunda dor, muitas vezes nós temos conclusões erradas. Deus está nos mostrando, mas nós tiramos conclusões erradas. E foi o que aconteceu com Maria Madalena tirou uma conclusão totalmente errada. A conclusão dela foi: roubar o corpo de Jesus. Quem roubou o corpo de Jesus? Essa era a preocupação dela. E aí ela corre, ela não entra, ela nem entra dentro do sepulcro, né? Ela só abaixa para ver, ela não entra, porque lhe faltou coragem. Muitas vezes a crise, as preocupações e as dificuldades, além de tirarmos conclusões erradas, muitas vezes faz com que a gente trave, que a gente não tome uma atitude. Se ela desse mais um passo, ela vê os lençóis dobrados, ela vê o lenço dobrado,
Falou, não roubaram o corpo. Aconteceu alguma coisa diferente nesse lugar. Mas por que ela não viu? Porque lhe faltou, ela travou. O que ela fez? Voltou para trás. E foi o quê? Foi chamar Pedro e João. Sabe, amados, às vezes na nossa vida, o Senhor está esperando a gente dar só mais um passo de fé para mudar a história da tua vida. E às vezes nos falta esse passo de fé, mas que o Senhor venha te fortalecer nessa noite, para que você possa dar esse passo de fé e a sua história ser mudada. Ela vai chamar Pedro e João, e aí os dois saem correndo. Eu falei, o que? Roubaram o corpo? Não acredito. Aí vai Pedro e João, corre. João mais novo, corre mais, chega primeiro. João só abaixa, não entra também, João fica lá. Pedro não. Pedro, do seu temperamento, ele já vai, abaixa, já entra, e ele já vê os lençóis, vê o lenço, e aquilo, com certeza, ele começou a se indagar. Falou, o que será que aconteceu aqui? Eles não iam roubar um corpo e deixar os lençóis ali. E João entra também. João entra, viu, e olha o que a palavra fala. A palavra fala que João creu. Está lá no versículo 8, no final do versículo 8. João viu e creu. Quem está escrevendo esse evangelho? Quem está escrevendo esse evangelho? Quem está escrevendo esse evangelho? João. João viu e creu. Ele está escrevendo e fala que creu. Mas ele falou para alguém que Jesus tinha ressuscitado? Não. Ele creu, mas ficou assim só para ele. Sabe, às vezes, né, quando você vai receber uma bênção, você crê, mas você fala assim, não, vou ficar quietinho, porque dá, e se não for, né? E se não for? Então, pelo sim, pelo não, eu creio, mas eu vou ficar assim, quietinho, né? E você vê que não, a história de João não foi mudada, ele continuou da mesma forma, ele voltou junto com os discípulos estavam lá na casa esperando, ele não falou nada. Se ele realmente tivesse crido de todo o coração, ele já ia sair gritando, Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou. Não, mas ele fica quietinho, né? Então, sabe aquele acreditar como que não acreditando muito? Às vezes assim também é a sua vida. Deus tem algo tão maravilhoso, Deus tem tantas promessas de vitória e conquistas na sua vida. Você fala, não, eu creio, mas será que eu creio mesmo? E a gente fica com o pé atrás e também deixa de receber aquilo que Deus tem para a nossa vida. Pedro e João voltam para onde eles estavam, na casa que eles estavam, e no versículo 11, volta em cena, aparece em cena novamente Maria. Maria volta em cena novamente, e ela, versículo 11, ela ainda não entra, ela fica do lado de fora. E o que ela fazia agora? O que ela fazia agora? Você tem uma Bíblia aí? Quem tem Bíblia aí? Aleluia! É igreja de crente aqui, né? Então, glória a Deus. Versículo 11. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. O que ela estava fazendo? Chorando. Ela está ali chorando. Enquanto estava chorando, ela não entra, ela abaixa de novo para ver. E no que ela abaixa para ver, quem está escrevendo é João. Ela abaixa para ver e ela vê dois anjos, um sentado na cabeceira, o outro sentado nos pés, aonde Jesus havia sido colocado morto. Ela vê dois anjos vestidos, né, com as suas roupas de anjo, brancos, resplandecentes, sei lá como, mas eram dois anjos vestidos de branco. Versículo 13. Os anjos perguntam para ela: mulher,
por que choras? E ela responde: porque levaram o meu Senhor e não sei aonde o puseram. Percebam, amados, você, quem que já foi no enterro? Quem já foi no enterro? Já foi no enterro? Agora imagine você vai no velório e o corpo não está lá, mas tem dois anjos, um sentado numa ponta, outro sentado numa outra. O que você vai falar para os anjos? Ou o que você vai pensar? Quem foi que roubou o corpo do meu Senhor? É a pergunta dela. Ora, amados, por mais pessimista que fosse a pessoa, se ela visse dois, quem já viu anjo aqui? Assim, o olho. Se você vê lá um anjo, outro anjo, e o anjo fala com você, você fala: glória a Deus, os anjos levaram o corpo. Na pior das hipóteses, o mais pessimista que a pessoa fosse, ia pensar assim: os anjos levaram o corpo até Deus. Olha que tremendo! Jesus era tão bom que não deixou nem que os bichos comessem a carne dele. Os anjos levaram o corpo até os céus. Não é? Mais pessimista que a gente fosse, por mais pessimista que nós fôssemos, amado, aqui não tem relógio não. Eita, alguém tem um relógio de pulso aí para emprestar? Se alguém tiver, eu agradeço. Por mais pessimista que a pessoa fosse, o que ela ia imaginar, o que ela ia pensar? Não, os anjos levaram, né? Os anjos levaram, aleluia. Mas não, a dor dela ainda era tão grande, a crise na qual ela passava era tão grande, que eu creio que ela não reconheceu que eram os anjos. Porque se realmente ela tivesse reconhecido que eram anjos, então, com certeza, a história dela já teria sido mudada nesse lugar. Já teria sido mudada. Mas não, os anjos perguntam: por que choras? Porque roubaram o corpo do meu Senhor. E no que ela está falando com os anjos, talvez algum barulho, ela olha para trás. Ela olha para trás agora e ela vê quem? Quem ela vê? Jesus em pé. Mas ela reconhece Jesus? Não reconhece Jesus. Ela olha para trás e Jesus ainda pergunta para ela: mulher, por que chora? Quem você procura? E ela não reconhece Jesus e acha que é o jardineiro. E ela vai culpar o jardineiro agora. Senhor, se o Senhor tirou ele daqui, fala para mim onde o Senhor pôs, versículo 15, e eu vou buscá-lo. Olha só o que a crise, olha só o que as preocupações muitas vezes fazem na nossa vida. Nós não conseguimos enxergar Deus, nós não conseguimos ver os sinais, as maravilhas de Deus, amados. Deus mandou ali dois anjos, ela não reconheceu que era anjo e não entendeu já a vitória, a conquista que ela já estava adquirindo naquele lugar. Ela viu o próprio Jesus e não reconheceu, porque a preocupação, a tristeza, a dor havia cegado os olhos dela. Sabe quantas vezes nós também não murmuramos, não reclamamos, porque estamos cegos, não vemos a glória de Deus. Quando Moisés tira o seu povo do Egito, eles chegam perto da terra prometida pelo Senhor, uma terra que manda leite e mel. Moisés vai mandar lá 12 príncipes de Israel. Ele manda um jovem líder de cada tribo. Ele não mandou pessoa de idade, não, mandou jovens. Por quê? Porque jovens eles têm mais esperança, têm mais vitalidade, acreditam mais. Ele manda 12 jovens líderes, e aí aqueles 12 jovens líderes, a hora que vê o exército inimigo, eles chegam e falam: Moisés, a terra lá é boa, mas os caras lá são gigantes.
somente 2 viram a conquista que Deus estava dando para eles. Só Josué e Caleb olharam e viram: eles são grandes, mas o nosso Deus é maior. E se Deus te prometeu, aquela terra vai ser nossa. Nós é que vamos expulsar eles como se fossem gafanhotos. Agora aqueles 10 estavam cegos pela crise, cegos pelo medo, não conseguiam ver a maravilha que o Senhor ia fazer naquele lugar. E aqui também Maria, ela está de frente a frente com Jesus ressurrecto, e ela não reconhece. E aí no versículo 16, Jesus: Maria! Aí ela reconhece, não é Jesus, esse é Jesus, esse é o meu mestre, é Rabone, o meu grande mestre, o meu maior mestre, o meu único mestre. Quando Jesus a chama pelo nome, ela reconhece que é Jesus. Sabe, amados, Isaías 43, a palavra diz que o Senhor nos chama pelo nome. Ele nos escolheu cada um, Ele nos redimiu cada um. É pelo nome que Ele nos chama. Não sei porquê, amados, mas a um certo momento da minha vida, da minha história, eu estava lá na ABC Paulista, não crendo em Deus, com uma crise profunda, uma crise violenta moral, uma crise de esperança. Ele me chamou pelo nome. E eu que era ateu, Deus tem um senso de humor que eu olho e falo: é impressionante o que Deus faz. Amado, eu era ateu, eu era comunista, eu fazia bagunça, eu era da União Nacional dos Estudantes, eu era do sindicato, só fazia bagunça. Eu conhecia todos esses caras que estão em empresa, já soltaram todo mundo, né? Eu conhecia. E aí, no meio de tanta crise, de tanta bagunça na minha mente, de filosofias, o Senhor me chamou pelo nome. Eu ouvi Ele me chamar pelo nome. Eu falei: é isso que eu preciso na minha vida, é isso que está faltando na minha vida. E aí meus olhos foram abertos e eu enxerguei Jesus. Sabe, às vezes nós estamos numa situação tão difícil, amados. Talvez você entrou aqui nessa noite, talvez com a sua fé esmorecida, com a sua esperança esmorecida. Talvez você olhe para este mundo, talvez você olhe para a sua casa, para a sua família e você não vê esperança. Talvez você olhe para o seu filho, para o seu marido, para a sua esposa, não vê esperança. Mas o Senhor te chamou pelo nome. E Ele tem poder. Ele tem poder de mudar tudo. Ele tem poder de mudar a sua história. Ele tem esse poder. E a hora que Ele lança a palavra Maria, os olhos dela são abertos, o entendimento dela é aberto. Esse é o poder da palavra do Senhor Jesus. Esse é o poder da palavra de Deus. Esse é o poder da palavra. Essa agora é a palavra de Deus. Essa é a palavra que te chama pelo nome. Essa é a palavra que te dá esperança. Essa é a palavra que te dá fé. Essa é a palavra que te traz ânimo. Essa é a palavra que te dá certeza da tua vitória e da tua conquista. Essa é a palavra do Senhor. Essa é a palavra de Deus. E quando Jesus chama ela abre os olhos, ela vê. E Jesus agora dá uma missão para ela: Maria, vai lá agora e fala para os meus irmãos, fala agora para o meu Pai, para o vosso Pai, fala agora para o meu Deus, o vosso Deus, que eu ressuscitei, fala para eles. E agora Maria chega, diferente de João. João ficou quietinho, mas Maria chega já anunciando, clamando, dizendo que Jesus ressuscitou. Aleluia. Jesus ressuscitou, amados. Essa é a maior conquista que o homem pode ter na vida. Sabe, Jesus, Ele ressuscita, Ele manda 2 anjos, e esses 2 anjos falam assim para a mulher: mulher, por que você está chorando? Jesus aparece e as primeiras palavras de Jesus é: mulher, por que você está chorando?
Por que você está chorando? Eu ressuscitei. Você não entende isso? Os anjos, mulher, ele ressuscitou. Você não entende isso? Você não entende que se Jesus ressuscitou, então você está livre. Se Jesus ressuscitou, a vitória foi vencida. Se Jesus ressuscitou, você tem livre acesso a Deus. Se Jesus ressuscitou, você é mais que vitorioso. Se Jesus ressuscitou, você pode ter aflições, mas tem bom ânimo, porque Cristo venceu o mundo e nós também venceremos. Se Cristo ressuscitou, o teu choro dura a noite, mas a alegria vem pela manhã. Mulher, não é tempo de chorar. Homem, não é tempo de chorar. É tempo de celebrar, de se alegrar, porque Jesus Cristo ressuscitou e está vivo. Se Ele está vivo, o que é impossível para Ele? Ele veio como homem. Ele se fez homem. Porque nos ama. Porque quis nos dar uma nova oportunidade. Porque sem Jesus, amados, não tínhamos esperança. Sem Jesus, não tínhamos mais nenhuma chance contra a morte. Sem Jesus, padeceríamos nesse mundo em crise de dor e de choro. Mas Ele veio e ressuscitou. Ele veio e está junto ao Pai intercedendo por nós. Ele veio e nos redime, nos limpa. Ele veio e está sempre conosco. Ele veio e a promessa dele é verdadeira. Ele fala: olha, na casa de meu Pai, muitas moradas. Eu já tenho uma casa preparada para cada um de vocês. A hora que Ele ressuscita, Ele diz: tem lugar do lado do meu Pai, tem lugar na nossa presença. E lá é o lugar de celebrar e de se alegrar. Lá é o lugar onde não existe mais dor. Lá é o lugar onde não existe mais a morte. Lá é o lugar onde não existe mais a doença. Lá é o lugar onde não tem mais sofrimento. Lá é o lugar onde a corrupção moral não consegue chegar. Lá é o lugar onde a justiça de Deus se manifesta. Lá é o lugar onde estamos e viveremos o amor pleno do Senhor. Do Senhor. Maria não estava enxergando, Maria não estava vendo a grande conquista que ela estava ganhando naquela madrugada de domingo. A grande conquista, a grande vitória, a maior vitória do homem foi a ressurreição de Jesus Cristo. Essa é a nossa grande vitória, amados. Porque se Jesus ressuscitou, nós somos mais que vencedores nele. Se Jesus ressuscitou, nada mais pode nos separar do amor do Pai. Se Jesus ressuscitou, o choro dura só uma noite, mas a alegria é certeza. Vem pela manhã, ela vem pela manhã, porque Ele ressuscitou. Porque Ele ressuscitou. Sabe, amados, assim como Maria, muitas vezes nós não vemos os sinais, nós não enxergamos, não choramos, nós murmuramos, porque nós estamos vendo a glória do Senhor. Se a gente ver, perceber e crer que Jesus continua no controle de todas as coisas. Ele continua no controle de todas as coisas. E é interessante que no verso 17, a hora que ela vê que é Jesus, no verso 17, ela vê que é Jesus. Com certeza, a hora que ela vê que é Jesus, ela deve ter pulado os pés de Jesus, deve ter agarrado Jesus. E Jesus fala assim para ela: não me toques, não me detenhas. Jesus dizendo assim para ela: sabe agora, Maria, agora você não me busca mais com essa carne, agora você tem que me buscar em espírito e em verdade, em adoração ao Senhor. E é assim que nós buscamos Jesus agora. Então, amado, está doendo? Tinha um louvor antigo, né?
Está doendo? Louve ao Senhor. Está chorando? Louve ao Senhor. Adore ao Senhor. Busque ao Senhor em adoração, em espírito, não na sua carne, mas em espírito, em verdade. Em espírito, em verdade. A nossa vitória, a nossa conquista já foi decretada quando Jesus ressuscitou. Eu tenho certeza que a mesma pergunta o Espírito Santo fala ao teu coração nessa noite. Por que você está preocupado? Por que você está chorando? Por que você está desesperado? Eu estou vivo e estou no controle de todas as coisas. Eu não estou morto, eu ressuscitei. Sabe, amado, se você entrou aqui nessa noite, buscando um Deus morto, um Deus fraco, por isso que Maria também não pôde ver Jesus. Sabe por quê? Ela foi procurar o Jesus errado. Ela foi procurar um Jesus morto. Ela foi procurar um Jesus num sepulcro. Ela foi procurar o Jesus errado. Ela foi procurar um Jesus num crucificado numa cruz. Ele foi procurar esse Jesus, aquele Jesus sofrido. Talvez essa era o pensamento, talvez essa era a imagem que ficou gravada na mente dela, aquele Jesus sangrando, humilhado na cruz, pregado. Talvez essa era a imagem que ficou nos olhos dela. Ela foi buscar esse Jesus. Ela foi procurar um Jesus fraco, um Jesus morto, e não pôde ver o Jesus glorificado. Se você entrou aqui nessa noite procurando Jesus morto, você vai sair do mesmo jeito que você entrou. Mas se nessa noite você veio procurar um Jesus que ressuscitou, um Jesus que está vivo, um Jesus que está ao seu lado, um Jesus na qual tem todo o poder no céu, na terra e debaixo dela, então você tem que sair daqui regozijando, celebrando, se alegrando. Não importa a situação, a crise que você passa, mas Jesus ressuscitou. E não tem emprego, glória a Deus, Jesus ressuscitou. E olha, o Senado vai, e o Congresso vai acabar com a aposentadoria, mas Jesus ressuscitou. As pessoas podem olhar para você, você não tem mais jeito, a tua família, o teu filho não tem mais jeito, aleluia, Jesus ressuscitou. Esse é a nossa vitória, esse é o nosso poder, essa é a certeza que nós servimos a um Deus presente, de amor, vivo, e que não é impossível para Ele, não sei como você entrou aqui nessa noite, meu irmão, mas o Jesus ressurrecto está aqui nesse lugar. Ele diz para você: por que você está chorando? Por que você está preocupado? Você não entregou a sua vida a mim? Eu não sou o seu bom pastor. Eu não sou o pastor que provê na sua vida, que te leva para as águas de descanso. Eu não sou o seu bom pastor. Eu não sou aquele que te guarda, eu não sou aquele que te livra, eu não sou aquele que tem o melhor para a sua vida. Por que está chorando? Por que você está esmorecendo na sua fé, esmorecendo no seu amor? Por que você está deixando a dureza desse mundo, as tribulações desse mundo? Deixa eu falar assim: nesse mundo passareis aflições, mas tenha bom ânimo, tenha alegria, porque Ele ressuscitou. Essa é a nossa conquista, amado. A gente podia fazer campanha de porta de emprego, pode fazer campanha de cura, pode fazer campanha de libertação, e Deus opera, faz isso. Mas a nossa maior conquista é que Ele ressuscitou. E se Ele ressuscitou agora, você tem livre acesso à presença de Deus. Se Ele ressuscitou, a morte não tem poder sobre a sua vida. Se Ele ressuscitou, esse mundo que jaz no maligno não tem poder sobre a sua vida. Você está livre. O que nos resta agora é só celebrar e adorar aquele que vive e reina para todo sempre.
É isso que Ele nos resta fazer. Essa é a demonstração da nossa alegria, da nossa vitória. Tem bom ânimo. É o que Jesus fala para nós nessa noite. Que a vitória já foi ganha. Estamos com a conquista na mão, amados. Tudo agora é uma questão de tempo. É só esperar o dia da celebração, o dia de você colocar a mão na sua vitória. Te convido a ficar de pé. Feche os seus olhos. Feche os olhos. Sabe, o inimigo vem e coloca tanta mentira na nossa cabeça. O noticiário, a mídia, a internet. Coloca tantas notícias para tirar a nossa fé, a nossa esperança, para roubar a nossa alegria. Sabe, o mundo nos ataca e nos aflige. Mas o Senhor nos chamou pelo nome. Maria, João, Pedro, Paulo. Ele chama cada um de nós pelo nome. É pelo nome que Ele chama. Ele está aí, bem aí, na tua frente.